Olá, bom dia. Está no ar o Jornal do Sul de Minas. Hoje é quarta-feira, dia 11 de julho de 2012. Nós estamos ao vivo na parte da manhã e com as reapresentações no período noturno. Então, se você está nos assistindo agora à noite, tenha uma boa noite também. Agora, se você está no período da manhã, participe, mande sua pergunta. A sua interação, a sua participação é muito importante, muito válida para nós. Nosso telefone 3721-6955. Hoje nós vamos falar de turismo. Turismo e hotelaria em Poços de Caldas. Um dos segmentos mais antigos deste município e a vocação natural de Poços de Caldas vai ser debatida nesta edição com a presença de Alípio Vaz, presidente do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares no município de Poços de Caldas. Bom dia, Alípio. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. A satisfação é toda nossa. Estamos aqui para exatamente a gente conversar sobre o turismo, que o turismo é uma atividade econômica fascinante. Fascinante, boa e muitas vezes barata até, né? Com certeza. Hoje a gente vive realmente um momento em que as hospedagens, não só em Poços de Caldas, mas inclusive até no mundo, elas estão abaixo das correções necessárias. Estão mais baratas? Sim, bem mais baratas, bem mais acessíveis. Hoje, com os parcelamentos que praticamente todos os hotéis fazem, realmente viajar hoje é realmente bastante atraente. Muito bom. Eu dou um bom dia também para o Fábio Schneider, nosso colaborador. Bom dia a todos. Bom dia nessa manhã fria, maravilhosa de Poços de Caldas. Isso é interessante aqui, já que falamos de turismo, acho que é o grande charme daqui de Poços. Verdade. Não, esse frio, né? Tá um dia lindo. Bom dia a todos. Friozão, né? Esfriou mesmo. Bom dia. E é um segmento de concorrência, né? Turismo de inverno e tudo mais. A gente vai falar disso também. Carol, bom dia. Continua cheia, tudo bem, Fábio? Bem-vindo, Alípio. Fábio Schneider, um ótimo dia para você. E participe com a gente dessa edição, é 37216955 pelo telefone. É a Samira quem vai te atender na produção. E aqui comigo é jornaldosudminas@hotmail.com, para você interagir, fazer perguntas, comentários do turismo da nossa cidade e da sua cidade também. Isso, ligue e participe. Também pelo MSN, como a Carol falou, você pode participar pela internet. Em Poços de Caldas, o eleitor vai ter a sua livre escolha cerca de 236 candidatos a vereador nas próximas eleições, do dia 7 de outubro, como opção para ocupar uma das 15 cadeiras que estarão disponíveis no Legislativo no próximo mandato, na próxima legislatura. A média atual é de 15,7 concorrentes por vaga. Ao todo estão na disputa 163 homens e 73 mulheres. E são 6 chapas para prefeito. Paulo César Silva, que tem como vice Valdemar Lemes Filho, do PMDB. Paulo César Silva, do PPS, com o vice do PMDB. O Geraldo Tadeu, do PSD, com Álvaro Canhane, do PSDB. Marcos Toni, do PSB, e Noel Terra, do PTN. Aloísio Lourenço e Nizar El-Khatib, do PT, chapa pura. Valdir Inácio e Mário Lopes, também chapa pura do PSOL. E Rovilson de Lima e Patrícia Moreira, chapa de candidatos também pura do PMN. E tem os custos que esses candidatos na chapa majoritária estão estimando para suas campanhas políticas. Nós temos aqui um pequeno VT, um pequeno vídeo, onde mostra exatamente os números do que se pretende gastar nesta campanha eleitoral. Vamos ver. O candidato Heloísio do Carmo Lourenço, do PT, estima que deva gastar até no máximo R$2,5 milhões de reais. A estimativa de gastos do atual prefeito Paulo César Silva, do PPS, é de R$1,5 milhão de reais. Marcos Toni, do PSB, deve gastar também no máximo R$1,5 milhão de reais. Geraldo Tadeu, do PSD, estima que a campanha eleitoral dele deva chegar a R$955 mil. Rovilson de Lima, do PMN, 500 mil. E Valdir Inácio, do PSOL, 20 mil reais. A estimativa de gastos da campanha para prefeito de Poços nas eleições de 2012, no total, deve chegar a 6.975 mil reais. São boas quantias, né, Fábio? Uma curiosidade, os dados estão disponíveis no sítio do TRE, relacionados aos bens dos candidatos, e ontem tive a curiosidade de olhar o sítio e ver esses dados. É curioso como no momento em que a gente batalha tanto por transparência, a gente tem acesso à informação muito fácil,
Eu baixei, os dados estão realmente lá, mas são dados que são de difícil compreensão. É difícil você compreender o que está escrito lá, é difícil você ler, identificar quem são os candidatos. Acho que o TRE é louvável essa atitude, acho que a gente tem que valorizar cada vez mais, mas tem que aprimorar também. Eu acho que é difícil a gente ficar tão preso a especificidades técnicas e dificuldade de identificar quem é quem. Talvez para a próxima eleição isso deva ser revisto pelo TRE também. Eu observei no jornal, na edição do Jornal de Postos de ontem também, está descrito exatamente nesse mesmo padrão, e as pessoas que tiverem interesse têm a forma impressa também. Agora, o teleférico que existe em Poços de Caldas é um dos parâmetros, é um dos termômetros de como anda o turismo em Poços de Caldas. Quando tem muito movimento, ele tem filas, né? E isso aconteceu no primeiro final de semana do Julho Fest, do Festival de Inverno aqui de Poços de Caldas, e não parou nem um minuto desde o domingo passado. Desde a abertura pela manhã, às 10 horas da manhã, até o encerramento das atividades às 5 da tarde, o equipamento ficou com as 24 cabines utilizando a capacidade máxima e transportou cerca de 1.300 passageiros naquele dia, no domingo. A quantidade de pessoas transportadas supera em mais de 2 vezes o volume de um final de semana normal. A fila longa permaneceu apesar da utilização de todas as cabines constantemente. Agora, já que estamos falando de férias e tem aí também o Alípio, que é o nosso assunto de hoje, a respeito da rede hoteleira e também da ocupação aqui em Poços de Caldas, como anda o turismo no município, uma providência muito importante para as pessoas que vão viajar, observar as condições dos seus veículos. Antes de colocar o veículo na estrada, fazer aí a revisão habitual, como, por exemplo, verificar freios, condições dos faróis, condições gerais do veículo para poder ter segurança em transportar a família e também oferecer segurança para os outros na estrada. Esse é o tema dessa nossa próxima reportagem. Julho é um mês que para muitas famílias é sinônimo de descanso e uma data ideal para viagens. Mas quem vai visitar outros lugares de carro deve verificar o veículo para não fazer deste momento tranquilo um verdadeiro pesadelo. Fazendo uma revisão no veículo e você pegando uma estrada aí, com certeza você vai fazer um fim de viagem feliz, não vai ter problema, porque hoje em dia a segurança é ponto básico, é ponto principal. Você coloca a sua família dentro de um carro e sai para as estradas da vida, eu acho que você tem, no mínimo, ter uma segurança do veículo. No carro, vários itens devem ser observados. A falta de manutenção pode causar acidentes fatais ou apenas interromper a viagem. Freios, direção e suspensão são itens que, quando falham, podem provocar verdadeiros desastres. Primeiramente é freio. Freio não dá conta de você reclamar depois. Ela deu defeito, provavelmente vai acontecer algum acidente. E outros itens que muito simples, muita gente não dá valor, mas um extintor de incêndio, um triângulo, uma luz queimada, vai fazer com que a viagem não se torne tão agradável se tiver alguma consequência com o policial. Além desses itens, o motorista deve ficar atento às condições dos pneus. Fora dos padrões, eles podem causar multas de quase R$ 130 por pneu e até a perda de controle do veículo. O pneu sempre estiver atingindo a necessidade de troca, né? Seria quando estiver pegando aquela marquinha de desgaste do pneu, que por segurança se chama TWI, ou seja, traduzido em português, é o índice de segurança do pneu, né? Assim que atingir 1,6 milímetros de borracha, que igualou o cravo do pneu de altura com aquela marquinha, a estabilidade do veículo já está comprometida. Não tem mais escoamento de água, já não consegue vazar água para fora do pneu e pode dar uma aquaplanagem ou derrapar mesmo em pista seca. Gustavo vai viajar com a família e veio fazer a tradicional revisão. Para minha segurança, para a segurança da minha família, quando eu estou na estrada, né, meu? E eu estou sempre aqui fazendo rodízio, né? Não só troca, mas tem que fazer o rodízio. Manter a calibragem do pneu é sempre muito bom, né? Para mim ir com segurança com a família, né? Viajar, passear tranquilo. Faça as suas revisões, eu vou procurar fazer a minha. Alípio, Poços de Caldas tem hoje condições de concorrer com o turismo de inverno, por exemplo, de Campos do Jordão, ou são segmentos de públicos diferentes? Nessa época do ano, Campos do Jordão é um concorrente de Poços de Caldas, mas são coisas diferentes. Poços de Caldas tem muito mais atrativo, é uma cidade que tem uma condição melhor de hospedar. A Poços de Caldas não fica limitada a um quadrado. Poços de Caldas tem toda uma atividade melhor.
inclusive muito mais barata. Isso é importante. Na realidade, eles têm um atrativo muito grande, que é o Festival de Inverno deles, que é patrocinado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É o Estado de São Paulo que faz toda aquela promoção lá, que já tem vários e vários anos. E existe a cultura também, que em épocas anteriores o governo do Estado se transferia para Campos do Jordão há muitos anos atrás. O grande atrativo deles é isso. Em termos do que fazer, Poços de Caldas tem mais opções, em melhores condições, inclusive bem mais baratas do que em Campos do Jordão. Isso é verdade. É realmente uma concorrente, inclusive está mais perto de São Paulo do que nós, e isso realmente, nessa época do ano, é um grande concorrente, mas eu sempre digo que tem espaços para todos nesse tipo de cidade. A nossa situação geográfica, por estar perto do interior do estado de São Paulo, nas margens da Anhanguera, nós temos realmente resultados melhores, porque o nosso número de leitos em Poços de Caldas é maior que de Campos do Jordão. Então nós temos bastantes opções para todos que nos visitam. E comparar cidades sempre é difícil, porque cada uma tem sua característica, né? Tem a sua característica. E nessa época do ano de julho, nós que estamos na montanha, que estamos praticamente a 1.200 metros de altitude, como o Fábio falou, essa manhã maravilhosa de frio, esse sol azul, esse céu azul, esse belo sol despontando, isso é uma maravilha. E isso os nossos visitantes, o nosso turista adora. Ele adora também o sol das 10 horas da manhã, que a gente percebe que ficam todo mundo no sol, todo mundo agasalhado, e os turistas, é interessante, isso é muito legal, as pessoas nos perguntam no telefone como é que está a temperatura. Então, a gente tem que informar a temperatura correta, dizendo que durante o dia nós temos um sol gostoso, uma temperatura um pouco mais elevada, e no fim da tarde, quando o sol começa a desaparecer, começa a chegar esse frio gostoso de Poços de Caldas. E isso é muito legal, que as pessoas curtem muito. E tanto é que, se vocês observarem, vocês veem que os cafés da cidade, nessa época do ano, quando chega a tardezinha, estão lotados, todo mundo curtindo um café, um chocolate. Esse é o dinamismo do turismo. O turismo, ele alimenta uma cadeia enorme dentro das cidades, em todos os setores. É interessante que até os magazines, as grandes lojas, também vendem mais, porque o turista consegue completar o seu prazer de lazer com compras também. E acaba tendo um momento propício para fazer compras, tomar o seu café, andando. Vocês terem reparado que as praças nesse final de semana foi realmente maravilhoso de ver. Nós temos que levar em consideração sempre, que não é só Poços de Caldas também, que a gente terá um movimento bom, excelente, todos os finais de semana. Durante a semana, as taxas de ocupações diminuem bastante, é considerável isso, porque hoje o turista também viaja, e acabou o turista que vem para Poços de Caldas para ficar 10, 15, 20 dias, como era há uns anos atrás. Hoje o turismo é muito rápido, as ofertas são muito grandes, os meios de transporte são hoje excelentes, com os carros excelentes, com grandes estradas, então tudo fica mais fácil. E a grande mudança que a gente sente nos últimos anos são a permanência de menos dias do turista. Isso não é um fenômeno de Poços de Caldas nem do Brasil. É um fenômeno do mundo. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Quando a gente observa as ofertas para viagens para a Europa, por exemplo, em 10 dias eles fazem oferta de meia dúzia de países. Então, na realidade, fica uma corrida toda. A pessoa tem 1, 2 dias para conhecer cada localidade, né? Exatamente. Eu vou fazer um breve intervalo. Na volta a gente vai continuar nesse assunto. Pode ser? Desculpa a interrupção, só porque eu preciso atender o horário aqui, a demanda. Com certeza. Nós voltamos a instantes. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio. Para quem não tem medo de altura.